segundo inquérito ainda está tramitando. Isso é o que há de mais moderno. A Operação Lava Jato foi feita desta maneira. Você tirava uma peça, você tirava peças da operação e instaurava-se um outro inquérito. Isso é o que há de mais moderno no campo da investigação. Então, essas afirmações desse senhor Frederico, que eu não sei nem se é advogado, porque ele nunca entrou com a procuração nos autos da investigação da Polícia Federal, são, eu não vou dizer inverídicas, são informações de quem tem pouco conhecimento jurídico, pouco conhecimento, que está pouco afeito às operações da Polícia Federal. Delegado. Porque a Polícia Federal, nas investigações de grande invulto, de grande envergadura, ela faz uma fase, depois a outra fase, e assim vai sucessivamente. Hoje nós temos dezenas de operações da Polícia Federal que funcionam dessa maneira. Delegado. No caso do Adélio, foi um flagrante, onde o Adélio foi autuado e foi processado como a pessoa que estava agindo, mas todas as peças foram extraídas para um outro inquérito que está tramitando até hoje, onde se apura eventual mandante para este crime. Portanto, é o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mais claro, impossível. Eu acho que eu tenho que desenhar para esse senhor entender. Adélio Bispo, 22 dias o inquérito, Adélio Bispo é o responsável pelo atentado, fecha aquele inquérito, segue aquele inquérito para a Justiça. Com relação Exatamente. Com relação à investigação de mandantes, possíveis conexões de Adélio Bispo, outras situações envolvendo o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, outro inquérito está aberto e segue na Polícia Federal em Minas Gerais. Exatamente, está tramitando um segundo inquérito. E aqui, Felipe, deixando bem claro, quando se critica o inquérito da Polícia Federal, nós temos que lembrar que se está criticando o Poder Judiciário e o Ministério Público Federal, porque as três instituições caminham para e passo. O inquérito, quando é instaurado, passa pelo juiz, pela fiscalização do juiz e pelo controle do Ministério Público Federal. Então, se tiver alguma coisa nessa tramitação que não esteja regular, o advogado da vítima, no caso o senhor Jair, que foi esfaqueado, o advogado da vítima, pode entrar com uma petição ou em juízo, ou no Ministério Público, ou na Corregedoria da Polícia Federal. Isso nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Porque o trâmite do primeiro inquérito ocorreu normalmente, como é o protocolo da Polícia Federal, e este segundo inquérito também está tramitando normalmente, onde se apura o mandante. E é por isso... Este segundo inquérito tem dezenas, centenas de perícias. Eu não estou acompanhando esse segundo inquérito, pois não sou mais o superintendente, mas a gente sabe que o modo da Polícia Federal trabalhar é sério, é técnico, é isento. E aí não importa quem seja a pessoa, se é do partido A, do partido B ou do partido C. A Polícia Federal apura os fatos com técnica e isenção. E isso é que o Brasil pede. Bom, e é aí então que entra aquele detalhe que existiam outras diligências a serem empreendidas. Essas diligências, então, estão no segundo inquérito. Exatamente. Não vou dizer algumas, não. Deve ter umas centenas de diligências no segundo inquérito. E aí eu vou mais. Esse senhor que deu essa entrevista hoje, afirmando que tem uma testemunha-chave, ele deveria apresentar essa testemunha ao juiz, ao delegado e ao membro do Ministério Público Federal que apuram esse fato. O que ele está fazendo é omitindo uma testemunha-chave de um fato que ainda está em aberto, de uma investigação que ainda está em aberto. Isso enseja, no mínimo, alguma representação na OAB por falta de ética. Delegado, com relação a essa situação envolvendo esse segundo inquérito, para vocês da Polícia Federal de Minas Gerais, à época do atentado em Juiz de Fora contra o então candidato líder nas pesquisas, soou estranho uma única pessoa ter planejado um atentado como aquele? Com a sua experiência de delegado, de policial federal, uma pessoa só
poderia montar tudo aquilo e chegar tão próximo, esfaquear um candidato à presidência da República? Vou responder da maneira técnica. A minha opinião pessoal, neste momento, é irrelevante. Tecnicamente, a Polícia Federal, seus delegados, seus agentes, o seu corpo funcional é extremamente qualificado. E nós somos remunerados pelo público, nós somos pagos pelo erário para apurar toda espécie de crime. Então, se causa espécie ou não, isso não é o relevante. O relevante é que a Polícia Federal ela é paga para apurar, paga pelo cidadão, pela sociedade brasileira, para apurar crimes. E ela faz isso. Ela não faz mágica. Ela não descobre coisa que não existe. Ela não faz gracejo. Mas ela é paga para apurar toda espécie de crime que é de atribuição dela. E, nesse caso, não foi diferente e não está sendo diferente. O senhor tem uma ideia de quantas pessoas que estavam na cena do crime foram ouvidas pela Polícia Federal à época? Porque essa testemunha estaria na cena do crime, né? E essa testemunha teria, inclusive, tido tempo de realizar uma gravação, segundo o advogado do presidente Jair Bolsonaro. Bem, essa testemunha, segundo esse cidadão, que eu não considero o advogado, porque ele não tem procuração nos autos e nem no inquérito, mas segundo ele diz, essa testemunha eu não posso afirmar, que eu não sei nem se essa pessoa existe. Ou se existe, eu não sei qual que é a qualificação, qual a situação dessa pessoa. Se é uma pessoa que pode ter um distúrbio mental, se é uma pessoa que tem algum problema, eu não sei. Eu não posso afirmar sobre essa pessoa. O que eu posso afirmar é que o delegado que preside o inquérito, que não sou eu, mas que o delegado que preside o inquérito é uma pessoa técnica, séria, e está trabalhando e apurando e ouvindo, e vendo mídia, e fazendo perícia de todas as medidas possíveis. Isso eu não tenho dúvida. Agora, dizer a quantidade de pessoa que foi ouvida, isso aí tem que ser perguntado para o presidente do inquérito. Pois aqui vai uma característica minha. Apesar de ter sido superintendente em Minas e o chefe maior no Estado, eu nunca interferi diretamente em investigação. Eu dava os meios para que o pessoal, os delegados e a equipe pudessem trabalhar. Mas eu nunca interferi. Essa situação de se pensar em interferir em trabalho da Polícia Federal não é o correto. E eu, como superintendente, eu dava os meios para que trabalhassem. O delegado tinha autonomia para trabalhar. O trabalho dele era acompanhado pelo juiz federal do feito e pelo procurador da República do feito e pelo advogado da vítima, no caso, que era uma advogada, uma senhora que não é esse senhor que apareceu dando entrevista na televisão. O senhor tem, nas últimas horas, após a entrevista do advogado do presidente Jair Bolsonaro, mantido contatos com os delegados de Minas? Há alguma expectativa em relação ao segundo inquérito, final desse segundo inquérito, a apresentação das conclusões do segundo inquérito? Como presidente do sindicato e da Associação dos Delegados, eu pergunto como está tramitando o trabalho de uma maneira superficial. Apenas se está tramitando e se estão respeitando as prerrogativas legais que o delegado e a sua equipe têm de conduzir a investigação de forma isenta, imparcial e sem interferência. Apenas que essa é a minha obrigação como dirigente de entidade de classe, preservar os direitos da minha categoria. Agora, o andamento específico eu não pergunto. Tecnicamente ali o que falta, o que não falta, eu não pergunto. Como o senhor foi superintendente, eu vou lhe fazer uma pergunta mais simples impossível. Passou despercebido por nós, da imprensa, esse segundo inquérito? Nós não noticiamos esse segundo inquérito? Eu não me lembro de alguém ter dito o seguinte: olha, concluído o primeiro inquérito, tramita agora outras investigações, outras diligências serão realizadas para se chegar a outras conclusões. Isso saiu na imprensa ou nós relevamos o fato, ficamos apenas com a manchete, né, de que Adélio era inimputável, estava sendo levado para a cadeia, né, e que a acusação contra ele acabava ali
com a investigação daquele primeiro momento? Bem, quem sou eu para corrigir a imprensa, né? Eu sou apenas um admirador da imprensa. Mas a verdade é o seguinte, o delegado que presidiu o primeiro inquérito e que hoje preside o segundo inquérito, ele deu uma entrevista, na época, dizendo que iria relatar o primeiro inquérito e que se iria instaurar o segundo inquérito. Isso foi divulgado por nota oficial da Polícia Federal à época. Mas eu não sei por qual razão a imprensa não deu tanta divulgação, talvez porque seja uma questão meramente técnica. Sim. E não uma questão tão relevante. Até porque, como a investigação iria continuar da mesma maneira, eu acho que isso aí foi uma questão técnica que a imprensa não deu tanto relevância, uma vez que a investigação continuou. Sim. É uma questão meramente formal do que aconteceu. Para fechar, todas aquelas perguntas que estão na cabeça de milhões de pessoas, mandantes, formas de financiamento do Adélio, isso tudo pode ser agora esclarecido nesse segundo inquérito. O primeiro inquérito tinha um objetivo, o segundo inquérito vai investigar ou está investigando essas questões. Exatamente. O primeiro inquérito, o objetivo era terminar o relatório para que o Adélio pudesse ser denunciado e processado, como já o foi. E este segundo inquérito, onde se extraiu, repita-se, todas as peças de informação do primeiro inquérito foi para o segundo, e esse segundo, onde se apura um eventual mandante, está ainda tramitando. Uma coisa eu posso assegurar ao povo brasileiro, à sociedade brasileira, aos ouvintes da Band News. A Polícia Federal irá fazer o seu trabalho de maneira isenta, de maneira técnica, de maneira imparcial. E isso eu asseguro. O resultado não está mais comigo, mas eu tenho certeza que a forma de apurar será como sempre foi a qualidade do trabalho da Polícia Federal. Por isso que eu tenho o dever moral e legal de defender os delegados, defender a minha instituição de comentários, no mínimo desairosos, de pessoas que nunca tiveram acesso ao inquérito e ficam falando, procurando caminhos que não outro. O Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Delegado Rodrigo Melo Teixeira, obrigado ao senhor, uma excelente noite. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de esclarecer aos ouvintes da Band News. Muito obrigado e um grande abraço. Bom, segunda manchete do dia em relação a esse caso produzido aqui na Band News TV. A primeira manchete que